Sim. Sim, para mim tá parecendo normal o slide. Beleza. Hoje nós vamos encerrar o nosso curso sobre contracultura. Nós já tivemos aí algumas aulas muito boas. Tivemos aí nós tivemos uma aula sobre a contracultura em si. Só um segundo, que eu fiz alguma bobagem aqui, eu não estou conseguindo abrir a tela. Então, vamos lá. Nós tivemos aí uma aula sobre a contracultura em si. Vamos buscar as influências da contracultura. Vamos buscar as influências da contracultura nos movimentos esotéricos que se deram no século XIX, na Inglaterra do século XIX, na Inglaterra vitoriana. Vamos buscar as influências filosóficas do movimento contracultural. Falamos sobre Aleister Crowley, falamos sobre a geração Beat, falamos sobre todas aquelas questões ali que envolviam o processo de contracultura no século XIX, que vai dar origem a tudo aquilo que a gente viu ali tudo aquilo que a gente viu ali acontecendo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. É muito importante a gente fazer um contexto histórico de por que a gente começa sempre esse estudo nos Estados Unidos e no mundo anglófono, porque a gente tem aí no século XIX todo um processo de cada vez mais a Inglaterra e os Estados Unidos tomarem a centralidade do mundo. Por muito tempo, a França ditou o que era a moda cultural. A França ditou o que era a tendência cultural. Não à toa nós temos aí a egiptomania que nasce na França e só posteriormente vai para a Inglaterra, né? Lembrando que a egiptomania ela se inicia ali com a conquista do Egito por Napoleão Bonaparte, no pós-Revolução Francesa, ali já naquela fase em que Napoleão já era um general extremamente influente, depois do terror jacobino, do terror branco e etc. Napoleão faz uma campanha no Egito, ele derrota ali os mamelucos, ele vai até a Síria, lá ele sofre uma derrota muito grande. O exército francês passa por uma situação de doença que leva a que essa campanha seja finalizada, mas isso rende grandes frutos culturais. E após a retirada de Napoleão, a Inglaterra se estabelece ali no Egito. Então você tem aí uma época em que a Inglaterra tem o controle do Egito, a Inglaterra tem o controle da Índia, não tinha o controle ali da Pérsia e etc., mas posteriormente vai conseguir também o controle daquela região toda do Oriente Médio, do que é o Iraque, que era a antiga Mesopotâmia. Então os ingleses tinham acesso muito facilitado a todos os principais polos, tinham um controle virtual da China também, embora o controle da China fosse um controle que fosse exercido compartilhado com outras potências, né? Os alemães tinham parte da China, os franceses tinham parte da China, os japoneses tinham parte da China, os americanos também. Mas os ingleses tinham basicamente acesso a todos os grandes polos de conhecimento tradicional no mundo. E isso facilitou que na Inglaterra se desenvolvesse um esoterismo muito forte. Esse processo de desenvolvimento do esoterismo ocidental já estava em decorrência desde o século XVIII, tanto na França quanto na Alemanha. E na Inglaterra começam a surgir diversas escolas de pensamento esotérico.
Então, na primeira aula, nós falamos muito sobre a escola de Aleister Crowley, que vai ser extremamente influente no processo de contracultura. Na segunda aula do nosso curso, nós nos aprofundamos um pouco sobre as culturas relacionadas ao futebol, porque nós ouvimos muito falar sobre futebol, nós ouvimos muitas questões sobre torcidas organizadas, todas as polêmicas relativas a isso. Temos filmes aí que falam de hooligan, de hooliganismo. E quando nós olhamos assim pelo senso comum, parece ser uma coisa muito boba, digamos assim. Parece que o futebol é simplesmente um bando de maluco que se apaixona por um time porque não tem mais nada para fazer na vida e sai trocando porrada por causa disso. Então, nessa aula, nós demonstramos que, além do futebol ser muito mais complexo do que simplesmente um esporte, todo esporte em geral é muito mais complexo do que a visão materialista que se tem do esporte. Filosoficamente falando, o esporte ele tem um papel muito importante na formação da sociedade. Então, nós fizemos uma análise profunda sobre as culturas do futebol que tem ao redor do mundo. Tanto a cultura do hooliganismo na Inglaterra, quanto as culturas ultras na Europa continental, quanto às culturas de futebol que existem na Europa Oriental, quanto às torcidas organizadas e barra bravas da América Latina. Então, nós fizemos esse apanhado, fizemos essa análise sobre o que são essas culturas futebolísticas. Tivemos uma aula sobre a cultura skinhead, que vai ser muito importante a gente lembrar algumas coisas que trabalhamos naquela aula, nessa aula aqui. Por quê? Porque nós trabalhamos o contexto jamaicano, a formação do reggae, do rocksteady, do ska e de várias outras formas de música que vão acabar influenciando toda a cena musical inglesa. E ali nós estudamos como uma cultura pode ser cooptada e totalmente descaracterizada com o passar do tempo, por influências do mercado, por influências da política, por influências de diversas outras matrizes, e que podem descaracterizar completamente uma cultura que surge em um outro contexto. Tivemos uma aula sobre a cultura motociclista, falamos sobre todo esse processo que acontece nos Estados Unidos e depois ganha o mundo. Falamos sobre o processo da cultura punk, do heavy metal, e nessas últimas duas culturas nós analisamos aí como a questão do inconsciente coletivo e tudo mais trabalha na formação dessas contraculturas, como elas são muito mais profundas do que nós pensamos e como elas têm eco em formas artísticas do passado. Na última aula nós estudamos o submundo russo e, por conseguinte, de toda a região dos países que formavam a antiga União Soviética. Tivemos participações importantes durante esse curso. Na primeira aula nós tivemos a participação do Pedro, falando para nós um pouco aí sobre o contexto filosófico e iniciático de Telemann. E na última aula nós tivemos a participação do Eduardo Fauzi, que teve experiências muito interessantes no contexto do sistema carcerário russo, em uma prisão injusta, na qual ele acabou ficando preso na Sibéria, e que ele nos passou como é o submundo russo, como funciona, qual é a estrutura, quais são os aspectos culturais e ritualísticos e etc. E hoje nós vamos falar sobre uma contracultura que provavelmente é hoje uma das mais importantes no mundo. É o grande fenômeno cultural que surge na década de 70, mas que hoje ganhou o mundo de uma forma que somente o rock havia conseguido fazer. E para falar sobre essa cultura, que no Brasil é fortíssima, extremamente importante, que vai ter desdobramentos na sociedade brasileira, para falar sobre essa contracultura, nós temos que voltar novamente à Jamaica. Voltando à Jamaica, nós vamos ver que ali vamos retomar um pouco do que foi dito na aula sobre a cultura skinhead. Nós vamos falar um pouco aqui sobre qual era o contexto social jamaicano. A Jamaica foi um local colonizado pelos ingleses, uma das colônias caribenhas da Inglaterra, cuja população indígena nativa, que era pertencente aos troncos Caribe e Arawak, foi basicamente dizimada.
E ali naquela região do Caribe, o tráfico negreiro foi extremamente intenso. Então você tinha ali uma colônia agrícola com basicamente apenas uma grande cidade e uma população negra extremamente numerosa, com uma população branca muito menor que detinha os meios de produção e que detinha uma classe social mais avançada. Quando a Jamaica começa a passar pelo processo de decolonização, o que começa a acontecer ali? Você tem cada vez mais, na Jamaica, um êxodo rural. Então, as populações que moravam ali em regiões agrícolas, elas começam a ir cada vez mais para a cidade de Kingston e para outras grandes cidades. Na Jamaica já havia, há algum tempo, várias formas de música sendo trabalhadas. O calypso e o mento são as principais. Eram músicas rurais jamaicanas, músicas que tinham uma característica de musicalidade afro muito forte, com tambores, com um canto muito ritmado. E essas músicas começam a ser divulgadas e começam a sofrer modificação por causa o que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Por causa da guerra submarina promovida pela Alemanha, se tornou muito importante que se estabelecessem bases aeronavais por todo o Caribe, inclusive aqui no Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte, houve uma base militar americana destinada a promover a caça a esses U-boats alemães. Porque a Alemanha, depois do afundamento do encoraçado Bismarck, a Alemanha percebeu e a Batalha da Jutlândia, a Alemanha percebeu que não tinha como travar uma guerra naval com a marinha inglesa, e dedicou-se a realizar um tipo de bloqueio comercial da Inglaterra através do afundamento de navios comerciais por submarinos. Submarinos alemães e italianos que faziam uma caça aos navios de suprimentos americanos que rumavam para a Inglaterra e que afundavam esses navios. Inclusive navios de pessoas, de transporte de pessoas, como aconteceu aqui no Brasil, com alguns navios que foram afundados por submarinos alemães e italianos. E para evitar esse tipo de guerra, os americanos começaram a estabelecer diversas bases por todo o Caribe e também na América do Sul. E nessas bases havia um equipamento de rádio que conseguiam conectar a rádios americanas. Rádios americanas que na década de 40 já estavam divulgando em algum grau o blues e o jazz. E essa divulgação de música negra americana na Jamaica fez com que surgisse o rocksteady. E, posteriormente, o rocksteady fez com que surgisse o ska e depois o reggae. E na Jamaica, durante esse processo de descolonização, vai surgir um cidadão, vocês estão vendo o nome dele aí no slide, chamado Marcus Garvey. Marcus Garvey era uma pessoa muito interessante. Ele nasceu ali em 1887, vai viver até a década de 40, e ele foi um jornalista e um sociólogo que ele tinha uma visão muito clara de nacionalismo negro. Ele vai ser basicamente o pai do movimento negro mundial. O Marcus Garvey, ele tinha muitos interesses políticos, ele era muito engajado, ele vai morar algum tempo na Inglaterra, como vários outros jamaicanos que vão para a Inglaterra buscar uma vida melhor. Por quê? Porque com todo o processo de colonização, a língua inglesa, a cultura inglesa acabou sendo muito divulgada na Jamaica, que era uma colônia britânica. E com todo esse processo de divulgação da cultura e da língua inglesa, ficava mais fácil para que esses jamaicanos fossem cada vez mais para a Inglaterra e ali tomassem conhecimento de tudo que estava acontecendo. Então você tem todo um processo aí desses jamaicanos indo para a Inglaterra, e lá eles vão tomar conhecimento com pessoas de outras colônias
britânicas da época. Eles vão tomar conhecimento eles vão conhecer ali indianos, eles vão conhecer árabes, eles vão conhecer indianos muçulmanos e pessoas de diversas colônias inglesas que estavam ali buscando se organizar para romper com esse colonialismo. O Garvey vai viver um tempo na Costa Rica, depois ele vai para o Panamá, isso antes dele ir para a Inglaterra. Quando ele vai para a Inglaterra, ele fica ali um tempo, volta e funda essa UNIA. O que era a UNIA? A UNIA era uma organização que pretendia essa união entre os negros, o fim do colonialismo europeu e a unificação do continente africano. É muito importante citar que a visão que se tinha da África aqui nas Américas era uma visão muito pouco profunda. Então, os negros nas Américas, vítimas de todo um processo de desenraizamento cultural, vítimas de todo um processo de destruição das suas tradições, vítimas de todo um processo que tornou aquela cultura deles cada vez mais liquefeita, eles viam a África como uma coisa muito diferente do que realmente é. Eles não viam a África como um continente gigantesco, com uma quantidade imensa de povos, de línguas, de culturas, totalmente diferentes entre si, muitas vezes antagônicas. Então, eles tinham uma visão romantizada da África, de que a África era basicamente um povo só. E esse pensamento vai ser a tônica do movimento negro nas Américas, já desde o Garvey. Então, ele funda essa Associação Universal para o Progresso Negro e a Liga das Comunidades Africanas, e desde o início ele vê que o melhor local para se estabelecer um movimento desse tipo é nos Estados Unidos. Então, em 1914, ele funda a UNIA, e em 1916 ele se muda para os Estados Unidos e monta ali, no bairro do Harlem, uma filial desse movimento. Ele pensava a África como uma unidade política, que ele unificaria e ele mesmo seria o governante da África através de um regime de partido único. E ele tinha um ideário muito claro de pureza racial do negro. O Garvey ele é uma figura muito controversa, porque ele vai pregar ali um retorno para a África, ele vai pregar a emigração de afro-americanos para a África, ele vai pregar um ideário de separatismo negro. Então ele vai ter uma aproximação, inclusive, com a Ku Klux Klan, para promover os interesses da segregação racial. Então ele vai ter já desde o início um conflito com alguns outros idealistas da época, como o Dubois, William Edward Burgold Dubois, que era um sociólogo e um historiador norte-americano, que tinha um ideário totalmente diferente. O Dubois vai ser também uma figura muito interessante. Nasce ali em 1868, então basicamente ele tinha uma idade bem... ele era mais velho, né, do que o Garvey, e ele vai viver mais do que o Garvey, ele vai viver até 1963, e ele vai fazer esse processo de ir embora, né, dos Estados Unidos para a África. Ele vai morrer em Gana. O Dubois era formado na Universidade de Harvard. Ele era uma pessoa muito erudita, estudou por diversas instituições acadêmicas americanas, foi um profícuo sociólogo e historiador, e ele tinha um ideal totalmente diferente do Garvey, que era um ideário de integração, de igualdade racial. O Garvey não é controverso apenas pela questão da segregação. O Garvey também ele é controverso porque ele vai ter, além dessa aproximação com algumas organizações racistas
dos Estados Unidos, ele vai ser uma pessoa que ele vai divulgar um tipo de movimento negro extremamente segregatório. Ele vai defender pureza racial, ele vai ser um ferrenho antissemita, ele vai ter em várias declarações dele uma certa admiração pelo regime nacional socialista da Alemanha. E esse movimento vai ser bem divulgado ali nos Estados Unidos. O Garvey não era nenhum ignorante, tá? Ele era uma pessoa erudita, ele vai formar esse movimento aí na esteira do que vai ser a terceira via dos nacionalismos do século XX. Lembrando que o pensamento nacionalista, a gente precisa fazer aqui um parêntese, né, para fazer a definição do que é o nacionalismo. O nacionalismo tem como sujeito histórico a formação de entes políticos, a formação de estados nacionais. Então, para o Garvey, era extremamente importante a formação desse ente político negro nos Estados Unidos e na América como um todo, lembrando que ele não era norte-americano, ele era jamaicano, embora ele vá desempenhar um papel preponderante na formação do movimento negro nos Estados Unidos. E o Garvey ele vai ter como ideário essa formação dessa pátria negra, que é muito semelhante ao que o sionismo fez em relação aos judeus. É um ideário de supremacia, é um ideário de segregação, de separação do negro, do branco e de outras populações nas Américas, e que vai influenciar em grande parte o que vai vir depois dele. Então, a gente tendo aí esse pano de fundo do que foi o Garvey, a gente tem ali o que era os Estados Unidos dessa época. Os Estados Unidos pós-guerra civil tinha um federalismo muito forte e se evitava que a federação influenciasse demasiadamente os estados. Então, os estados tinham uma liberdade muito grande, uma autonomia muito grande para fazer suas próprias leis em relação às suas sociedades. E os estados do sul criaram diversas leis que na época foram chamadas de leis Jim Crow, porque Jim Crow era um personagem satírico que ele satirizava o negro. Era um personagem de comédia na época que satirizava, né, a figura do negro americano. E essas leis de Jim Crow, elas faziam um processo de separação. Na teoria, o que era dito era que era um processo de não permitir a mistura e etc e tal. Mas quando a gente vai ir para a prática, o que fazia era manter os negros e outras populações também, como nativo-americanos, como imigrantes latino-americanos. E essas populações eram mantidas sempre como na marginalidade. E não apenas populações consideradas de cor, né? Mas também algumas populações europeias consideradas indesejadas, como italianos e irlandeses. Os italianos e os irlandeses, eles passaram por processos muito repressivos nos Estados Unidos. Em grande parte por serem católicos romanos. Na minha aula sobre teologia política, em que eu falei sobre a formação dos Estados Unidos enquanto uma nação puritana, eu falo do anticatolicismo ferrenho, que vai estar na raiz da formação norte-americana. Então, essas populações irlandesas, hispânicas e italianas nem mesmo eram consideradas populações brancas, sofriam um processo de segregação, de separação muito ferrenho e eram muito discriminadas ali na parte do sul. Tanto é que, em determinado momento, em uma das guerras entre o México e os Estados Unidos, soldados irlandeses que estavam lutando pelos Estados Unidos, eles vão desertar e eles vão formar a chamada Brigada de São Patrício. Por quê? Porque eles viram que os mexicanos eram muito mais próximos deles, por serem católicos, do que os americanos que tratavam eles como lixo. Então você tem aí no sul dos Estados Unidos diversas leis que promovem essa separação. E é sempre uma separação em que essas populações são cada vez mais marginalizadas, recebem pagamentos muito abaixo do que os trabalhadores brancos que exerciam a mesma função. Lembrando que branco aqui é anglo-saxônico, protestante.
Então, um irlandês ou um italiano, mesmo sendo europeu, passava pelo mesmo processo ali de receber um salário muito abaixo. Então, você tinha toda essa situação aí acontecendo, e era uma situação que, para os negros, era ainda pior, porque havia uma população negra muito numerosa naqueles estados do Sul, porque foram os estados onde o tráfico negreiro foi maior. Então, você tem, nesse período, uma repressão oficial, e você tem uma repressão extraoficial promovida por grupos como a CLAN, que vão manter essas populações sempre sob ameaça de violência física. A CLAN matava pessoas, promovia linchamentos, a CLAN promovia, queimava negócios, destruía qualquer tentativa de desenvolvimento econômico dessas comunidades. Ela agia infiltrada, né, com policiais, com políticos, com figuras de poder, juízes e etc. E institucionalizava toda essa forma de violência que vai levar a que essa população negra se mude, promova um êxodo cada vez mais para o norte dos Estados Unidos e para a costa oeste. E na costa leste, no norte dos Estados Unidos, principalmente a região ali de Nova York, Nova Jersey, etc., Michigan, ali com Chicago, Illinois, toda essa região. E na costa oeste, na Califórnia, essas populações vão continuar sendo marginalizadas. Elas vão continuar passando por um processo de segregação. Embora muitas vezes essa segregação não fosse uma segregação legal, mas havia uma segregação extraoficial acontecendo mesmo nesses estados. Então você tinha aí todo um circuito de populações que envolviam populações asiáticas. Os chineses passaram um processo extremamente humilhante nos Estados Unidos. A forma como os chineses foram tratados nos Estados Unidos foi extremamente humilhante. Os japoneses, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, foram colocados em campos de concentração, em que eles eram tratados como lixo. Os coreanos também passaram por esse processo, os mexicanos. Então foram inúmeras populações que passavam por esse processo, sendo que as populações negras e as populações latino-americanas eram as mais numerosas. A população negra pelo processo da escravidão e a população latino-americana pelo processo da fronteira e também pela anexação de metade do México pelos Estados Unidos, no século XIX. Então, esse êxodo promove a guetificação dos negros e, mesmo no submundo, eles eram guetificados, porque depois da lei seca, a máfia a máfia americana, né, que era um consórcio dominado pelos italianos, com a participação menor de judeus e irlandeses, ela assume, a partir da criação da comissão por Lucky Luciano, ela assume o crime organizado nos Estados Unidos. E mesmo os criminosos dos bairros negros dependiam da máfia para a criação de bancas de jogos, dependiam da máfia para o fornecimento de drogas. Então, mesmo dentro dos guetos, mesmo o negro que decidisse ser um criminoso, ele estava sujeito ao domínio de uma população de fora. E na década de 60, com todo aquele processo que a gente já falou que estava acontecendo naquela época nos Estados Unidos, na década de 60, os negros começam a erguer a cabeça, começam a levantar a cabeça. Já desde 1955, com o caso Rosa Parks, que é o marco inicial. É o marco inicial do que vai ser o movimento pelos direitos civis. O caso Rosa Parks acontece exatamente por causa das leis de Jim Crow. A Rosa Parks, ela era uma negra que estava no ônibus, e ali nos ônibus eram divididos os lugares onde os negros poderiam sentar, porém, se um branco entrasse no ônibus e a parte dos brancos estivesse lotada, o motorista simplesmente mandava o negro ficar de pé para o branco sentar. E a Rosa Parks se nega. E ela é presa em razão disso.
E a Rosa Parks sendo presa em razão disso desencadeia um processo de revolta na população negra americana. A população negra americana se revolta com o fato da Rosa Parks ser presa em razão disso. E começa uma série de passeatas, de piquetes, de motins em todos os Estados Unidos em revolta contra isso. E os negros começam a se organizar. Já desde essa época, o reverendo Powell já estava em uma luta, né, para combater legalmente todo esse processo. O Powell é uma figura muito interessante, porque ele era um homem extremamente estudado. Ele era, digamos assim, ele era um negro de pele clara, porque nos Estados Unidos existia uma lei chamada One Drop Rule. Então, lá, se você tivesse era considerado que se você tivesse uma única gota de sangue negro na sua árvore genealógica, você já era negro. Então, você podia ser branco de olho verde. Se você tivesse um trisavô negro, você não podia se casar com uma pessoa branca, você não podia entrar em locais reservados para pessoas brancas, você não podia fazer parte de nada daquilo. Então, o Powell, ele era um reverendo, era uma pessoa muito estudada, acaba sendo eleito para cargos políticos, vai ser um deputado, e ele vai travar uma luta muito forte, politicamente, em conflito com essas leis de segregação. E vai ser uma figura que, infelizmente, é muito pouco conhecida, mesmo por ativistas do movimento negro. O reverendo Powell é muito desconsiderado. E ele tinha a base dele ali no Harlem, que era o maior bairro negro dos Estados Unidos. Era o maior foco de concentração de tudo isso. E ali havia também uma figura, já ligada ao submundo, que chamava-se Bump Johnson. O Bump Johnson era um tipo de bandido que hoje em dia é difícil de encontrar, que era um bandido muito ligado à comunidade. Ele era um cara que ele tinha muito essa questão da identidade negra. Ele tinha muito essa questão de tentar fazer com que os negros se organizassem de alguma forma. E ele vai, supostamente, inclusive, financiar alguns grupos, ele vai usar dinheiro do crime tentar tentar fazer com que essas comunidades negras reagissem a essa segregação, a essa exploração. E ele vai ser conhecido como o padrinho do Harley. Ele tinha uma relação muito próxima com a família Genovese e ele vai tentar, inclusive, ganhar autonomia em relação à máfia, né? Então você tem todo esse contexto acontecendo. E aí, a partir da década de 60, com o reverendo Powell, com o Malcolm X, inclusive, o pai dele foi da Unia, no sul dos Estados Unidos, no Alabama. O pai dele foi assassinado pela Ku Klux Klan. Ele se muda para o Harlem. Lá no Harlem, ele se torna um criminoso. O Malcolm X se tornou um criminoso, inclusive foi amigo do Bump Johnson. E na prisão ele encontra a Nação do Islã. Vale falar um pouco sobre a Nação do Islã? Por quê? Porque a Nação do Islã vai ser um desses movimentos que vai ter essa questão da supremacia negra. A Nação do Islã ela surge como uma versão negra da cientologia. E ela vai ter ali um foco, um desenvolvimento metafísico que diz que o negro é o homem original e que a raça branca foi criada por um cientista maluco chamado Yakub, que na ilha de Patmos, que teria desenvolvido por meio de experiências genéticas e criado o inimigo da raça negra, que seria a raça branca, que seria uma raça de demônios, que não teria alma e etc e tal. E o Malcolm X, e isso tudo misturado cientologia, com Islã, com uma série de outras influências, que vai gerar um movimento que tem seu braço social, com recuperação de viciados e uma série de coisas, e vai ter um movimento armado muito forte que vai se chamar Fruto do Islã, que vai ser um movimento ali de jovens fanatizados por essa ideologia, por essa seita, fortemente armados, muito bem treinados, tanto em combate armado quanto combate desarmado, e muito bem organizada. Então a nação tinha o Fruto do Islã tinha uma organização paramilitar brutal, muito forte mesmo. E depois vai se destacar o reverendo Martin Luther King, que inicialmente era uma figura menor,
mas que por ter uma postura muito mais conciliatória do que o reverendo Powell e do que o Malcolm X, ele acaba sendo colocado ali pelo governo, pela mídia, como o rosto, né, desses movimentos. Então, o Martin Luther King acaba se tornando o rosto desses movimentos e vai ganhar uma proeminência muito grande, tanto que até hoje é a figura mais lembrada. Então, eles fazem ali a marcha sobre Washington e diversas outras formas de mobilização ali, que vai ganhar uma grande preponderância no movimento dos direitos civis e que vai levar a que diversas leis racistas caiam. Então, uma série de leis racistas começam a cair por causa dessa atuação desse movimento pelos direitos civis. Mas, ao mesmo tempo, estava se desenvolvendo uma vertente mais radical. Então, ali em 1969, Bill Ayers e Bernardine Dohrn fundam o Wheeler Underground. Em 1969 também, Bob Seale e Huey Newton fundam o Partido dos Panteras Negras. Em 1970, a Assata Shakur, gravem muito bem esse nome, Shakur, Eldridge Cleaver e Tymon Myers, eles fundam o Black Liberation Army. E todo esse contexto aqui é muito importante para trazer, porque todas essas influências aqui, elas vão gerar um cenário que vai preparar os Estados Unidos da América para que os negros passem a se tornar protagonistas, em algum nível, de todo o desenvolvimento cultural que ali estava surgindo. O Partido dos Panteras Negras, de todas essas organizações aqui, é a mais conhecida. E, embora aquele imbecil do Holiday tenha dito no debate com o Jones Manuel que o Partido dos Panteras Negras era supremacista racial, isso é uma mentira. O Partido dos Panteras Negras nunca foi supremacista racial. Porque o Partido dos Panteras Negras vai seguir uma tendência maoísta. O Partido dos Panteras Negras vai seguir uma tendência de todo o poder ao povo. E eles não viam essa questão do Black Power como uma oposição entre os negros e trabalhadores de outras raças. Então, por exemplo, vai surgir ali a Confederação Arco-Íris. O que era a Confederação Arco-Íris? Era uma unidade entre grupos marxistas-leninistas negros, grupos marxistas-leninistas latino-americanos, grupos marxistas-leninistas nativo-americanos e grupos marxistas-leninistas brancos. Inclusive, vai surgir um grupo chamado Panteras Brancos, que é um grupo ali de jovens brancos pobres, comunistas, que vão fazer parte aí dessa confederação e que vai ter um grande efeito nas comunidades pobres brancas dos Estados Unidos. Por quê? Porque nem todo branco nos Estados Unidos tinha uma boa condição financeira. Você tinha uma grande massa de jovens brancos que passavam pelos mesmos problemas, se não a segregação raciais, pelo menos os outros, que essas minorias raciais que ali estavam acontecendo. O Partido dos Panteras Negras tinha um ideário de usar a segunda emenda, que permitia o porte de armas como uma forma de defesa dos direitos através da via armada. Não era um ideário de usar armas de forma ilegal, com cometimento de assassinatos ou qualquer coisa do tipo. A ideologia dos Panteras Negras via o armamento legal como uma garantia de direitos e utilizar-se desse armamento legal como uma garantia de direitos contra uma série de abusos que aconteciam ali. Você tinha, então, uma série de abusos policiais acontecendo nessas comunidades de forma ilegal, e os Panteras Negras estavam ali com suas patrulhas comunitárias, com armas legalizadas, e eles, quando presenciavam algum cenário de abuso policial, chegavam ali com suas armas e faziam com que aquela agressão cessasse. Então, eles faziam uma série de movimentos ali, com educação para as crianças, com grupos de leitura, grupos de estudo, com alimentação, com perseguição ativa contra narcotraficantes e outros tipos de criminosos. Então, era muito comum que em bairros onde houvessem panteras negras, traficantes fossem expulsos. Então, o cara estava ali com a banquinha dele de tráfico de drogas, o partido chegava
quebrava tudo, destruía as drogas e expulsava o cara dali debaixo de porrada. Muitas vezes com agressão física, e se fosse um reincidente, isso poderia levar à eliminação física do mesmo. Então, em bairros onde havia panteras negras, o uso de drogas caía drasticamente. E esses outros grupos, como Black Liberation Army e o Wither Underground, faziam esse mesmo processo. Lembrando aqui que nós já estudamos no processo da aula de contracultura que você estava ali tendo todo esse desenvolvimento da sociedade ali americana com a organização dos jovens. Tínhamos ali o período do movimento antiguerra, tínhamos ali o movimento pelos direitos civis, tínhamos ali uma série de movimentos mais ideologizados a partir das universidades, inclusive alguns que defendiam a luta armada, movimentos de veteranos do Vietnã que ajudavam jovens a desertar do exército. Tivemos o Muhammad Ali se negando a servir no Vietnã, que foi um golpe muito duro na propaganda de guerra, no alistamento forçado. Então você tinha ali a sociedade americana se insurgindo contra o Estado. Ao mesmo tempo em que você tinha o Estado americano, através do COINTELPRO, que foi o movimento do FBI, através de J. Edgar Hoover, de perseguição a esses grupos, promovendo a sua reação. Então você vai ter uma reação estatal muito forte contra essas forças que promoviam aí uma radicalização desses movimentos. E aí você teve uma série de assassinatos, muito, muito mal explicados, como, por exemplo, o assassinato de Martin Luther King, que até hoje não existe uma solução oficial para esse caso, como, por exemplo, o assassinato de Malcolm X, que provavelmente o Malcolm X, quem eliminou ele foi a Nação do Islã, porque posteriormente o Malcolm X, que era uma pessoa muito erudita, ele vai começar a entrar em choque com a Nação do Islã, ele vai ir para Meca. Quando ele chega lá em Meca, ele é muito bem recebido ali por um árabe muçulmano. E aí, ele, com toda aquela ideologia de supremacia racial, é muito interessante que na série O Padrinho do Harlem, né, é retratado aí essa viagem do Martin Luther King, do Malcolm X para Meca. E lá tem uma cena que esse árabe que recebe ele em casa pede para rezar com ele. E ele fala que não pode rezar com um branco. E o anfitrião dele fica muito ofendido. E aí ele fala, mas esse racismo está partindo de você, ele não está partindo de mim. Eu não tenho nenhum problema em rezar com um negro. E isso aqui acaba fazendo um processo de crise no Malcolm X, e ele começa a estudar o Islã sunita, e ele descobre que aquela coisa ali da nação do Islã não é Islã, aquilo é uma seita para-islâmica, e quando ele volta para os Estados Unidos, ele monta uma nova organização, ele monta uma mesquita, e ele começa a divulgar o Islã sunita, e ele começa a rejeitar todo aquele processo de supremacia racial que ele por tanto tempo tinha defendido. Isso leva ele a entrar em choque cada vez mais com a nação do Islã, que culmina no homicídio do Malcolm X. Culmina no homicídio do Malcolm X. Muito provavelmente facilitado pelo FBI. Muito provavelmente o FBI facilitou que a nação do Islã cumprisse esse assassinato. Então você tem ali diversas pessoas que estavam falando de pais sendo assassinadas, e a população negra começa a se radicalizar cada vez mais, e o Estado americano começa a infiltrar drogas, principalmente a heroína e posteriormente a cocaína, através da máfia e através de bandidos negros dentro dos guetos, enquanto o cerco se fechava sobre os Panteras Negras. Tanto é que o Muma Abdul-Jabbar está preso até hoje. Então você tem aí toda essa questão acontecendo cada vez mais, e eu recomendo fortemente o filme Judas contra o Messias Negro. É um filme maravilhoso que eu recomendo para todo mundo, que vai falar do Fred Hampton, que é uma figura extremamente interessante.
E esses partidos começam a decair, os guetos começam a ser infestados de drogas, as gangues começam a crescer cada vez mais, e você tem aí um processo de rompimento de toda essa ideologia de organização dos negros em torno da questão racial. Então você tem aí o crescimento da criminalidade tomando o lugar do que eram essas organizações políticas e sociais. Então a criminalidade começa a tomar esse local, começa a tomar esse lugar. Então você tem bairros onde os traficantes não podiam entrar, os traficantes se tornando reis. Então na década de 70, você entra ali a década de 70 com uma crise econômica muito grande. Você tinha o fim do acordo de Bretton Woods, a crise do petróleo, porque no contexto das guerras árabe-israelenses, a OPEP limitou a produção de petróleo, e com essa limitação, o petróleo, a fornecimento de petróleo no mundo sofreu um grande impacto. Então você teve uma crise aí no fornecimento de petróleo que levou ao empobrecimento dos americanos, que sempre o empobrecimento de uma população, toda crise econômica, ela agride mais fortemente os que já não têm muita coisa. Então você tinha ali uma população negra que, em grande parte, viciada em drogas, uma juventude sem nenhuma expectativa. Você começa a ter cada vez mais um nível de capitalismo cada vez mais tendendo ao maquinário, né? E aquela coisa do trabalho para a vida inteira, do trabalho fixo, do cara que começava a trabalhar quando tinha 16, 17 anos e aposentava na mesma empresa, isso começa cada vez mais a entrar em crise. Então você tem uma juventude cada vez mais despossuída e sem nenhuma expectativa. Nós vimos isso acontecer na Inglaterra na aula sobre o punk rock, na aula sobre o futebol. Nós vimos isso acontecer na década de 60 com a juventude no movimento motociclista, os veteranos de guerra que não achavam vaga de emprego e que vão formar ali uma paracultura, uma contracultura. Então nós vemos isso acontecer por diversas vezes nos Estados Unidos, e na década de 70, com o agravamento dessa crise, isso vai começar a acontecer nos guetos negros cada vez mais. Isso vai começar a acontecer nos guetos e vai levar cada vez mais jovens entrem para essas gangues e uma violência desordenada comece a tomar conta dessas comunidades. O brasileiro gosta muito de uma série chamada Todo Mundo Odeia o Chris, todo mundo aí conhece essa série. E em Todo Mundo Odeia o Chris, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Nós vemos esse contexto em que ali as pessoas viviam muito disso. Se você quisesse ter ali uma família minimamente estruturada, você tinha que ter 2, 3 empregos. Então, essas populações, o cara tinha 2, 3 empregos, vários e vários filhos. Muitas vezes a esposa não tinha que arranjar um emprego também, tinha como arrumar um serviço, não tinha condição de ficar ali analisando a cultura do que os filhos estavam tendo ali de educação. Nas escolas, você tinha gangues se formando dentro da escola, você tinha ali o vício em drogas se espalhando dentro da escola. Um contexto em que você só tinha algum respeito dentro do bairro se você fosse envolvido com alguma gangue, senão você era um saco de pancadas. Então a juventude estava completamente caótica. E isso leva ao fortalecimento de grandes federações de gangues. E, inclusive, na costa oeste, era o período em que estava se fortalecendo ali os Crips and Bloods. A primeira gangue que vai surgir é a federação de gangues, é os Crips, né? Que os Crips não é uma gangue, é uma federação, é como se fosse uma facção. Então, você tinha diversas gangues ali dos bairros se unindo em uma federação para se ajudarem. E os bairros que eram rivais se unem em outra federação que era os Bloods. Então, esse processo aí vai ser um divisor de águas para o que é a Costa Oeste. Porque na Costa Oeste isso estava acontecendo. Com a crise dos Panteras Negras, que eram mais fortes na Costa Oeste, essas gangues tomam conta de todo o cenário. E aí você tem ali diversas famílias que eram ligadas às Panteras Negras, que estão com o pai preso, que teve a mãe assassinada, que teve a tia que teve que se mudar dos Estados Unidos, fugir para a Argélia, fugir para a China, fugir para Cuba. Muita gente respondendo processo judicial, muita gente que perdeu tudo porque o Estado tomou e que se viciou em drogas.
Então, essas gangues tomaram o lugar que era, porque não existe vácuo de poder e o Estado não assumiu a sua função estatal nessas comunidades. As gangues tomam o poder que estava centralizado, que estava organizado nesses partidos políticos, como os Panteras Negras. Então, nesse cenário todo de crise, você tinha muito poucas condições de diversão. Mesmo o soul, mesmo o jazz, mesmo o blues, aquelas formas musicais mais populares entre a comunidade negra, elas exigiam, por exemplo, que você tivesse um saxofone, um trompete, você tivesse uma educação musical muito profunda, você tivesse ali toda uma educação é, é, de tocar um instrumento, você tinha que achar gente que tocasse ali vários instrumentos musicais para formar uma banda. E você não tinha isso nessas comunidades. Por quê? Porque não tinha um processo de educação. Porque mesmo a presença das igrejas tinha sido minado. Porque várias das igrejas eram focos de organização negra e o COINTELPRO minou essa influência das igrejas, que eram o grande polo de formação cultural. Então, com isso, e os equipamentos de som eram muito caros, e essa juventude não tinha acesso a comprar instrumentos ou comprar equipamentos de som. Então, com isso, o que você começa a ter acontecendo? Um cidadão jamaicano que morava nos Estados Unidos, chamado África Bambata, ele chegou a ter um envolvimento com uma gangue ali no Harlem, no Bronx, mas ele não gostou daquela vida de crime. Ele não curtiu aquilo ali. O que ele gostava de verdade era de música. Quando a gente falou sobre reggae, a gente falou mais ou menos da história do Bob Marley, que é muito parecida, né? O Bob Marley também teve um envolvimento com o crime organizado e não curtiu muito, não achou legal e acabou se tornando músico. E o África Bambata vai ter uma história um pouco parecida. O África Bambata se torna também um músico e ele tinha uma coisa que pouca gente tinha na época, que era um sound system. Ele tinha um equipamento de som para tocar suas músicas. Na Jamaica, com a cultura do dubstep, estava muito popularizado o sound system. Então as pessoas montavam ali como se fosse um trio elétrico. Elas montavam um equipamento de som, gravavam suas músicas de forma bastante amadora e saíam pelas ruas tocando, juntavam em algum lugar para fazer uma festa, muitas vezes uma quadra de basquete ou qualquer coisa do tipo, e ali eles ficavam tocando aquelas músicas. E o África Bambata tinha um sound system desses. E ele começa a fazer essas suas produções. Através de quê? De sample. Então ele comprava o disco e aí ele juntava um pedaço de uma música aqui, um pedaço de uma música ali, ao estilo do que se fazia na Jamaica. E ele começa a fazer algumas festas. A primeira festa dessas é feita em 1973. Essa festa é feita ali no Bronx. E eles começam a dar o nome de hip hop. O que seria o hip hop? Seria o quebrar o quadril, né? Que é mais ligado à dança, que depois vai se tornar o break dance, que é mais ligada à dança do que à música no início. O hip hop, então, começa a ter a formação de uma cultura ali, muito em relação ao DJ e ao break. Os dois elementos, principalmente o que é mais conhecido, que é o MC, né, que é o rap, eles vão ser posteriores. Então, o Kool Herc e o África Bambata, eles são os criadores dessa revolução musical. E aí ele começa a ter essas festas, como em qualquer lugar que se encontrassem esses jovens, haviam brigas. O processo, eles começam a falar, não, no lugar então de você vir aqui trocar tiro, trocar soco, desafia na pista de dança. Disputa a dança, você não é o bonzão? Então dança com o cara aí, mostra para ele que você é mais habilidoso do que ele. Então esses desafios de dança começam a formar as crews, começam a formar equipes de dançarinos que no lugar de sair na porrada, eles começam a disputar artisticamente uns com os outros. E em algum momento, um daqueles caras ali começa a implementar em cima da música o canto ritmado, a poesia cantada.
que já era uma característica que havia na sociedade negra americana, que vinha da comédia. Quando você assiste, por exemplo, um filme chamado Dolemite, você percebe que essas coisas da rima, essas coisas do improviso, já era muito forte ali na comunidade negra americana, que é uma coisa que vem de um movimento, de uma coisa aprendida na África. O canto espiritual, o canto gospel, né, já tinha muito disso, da pergunta e da resposta. E isso começa a ser implementado ali em cima daquelas batidas do hip hop. E vai criar o rap, que é o rhythm and poesy, que é o ritmo e a poesia. E aí isso vai gerar mais uma coisa para que esses bairros rivais se desafiem. E no lugar deles se desafiarem na briga, ou de se desafiarem na dança, se o cara não era habilidoso para dançar, ele aprendia a rimar, ele aprendia a fazer o improviso. Então, muito antes dos discos de rap, o que você tinha eram as batalhas de rap. Eram nessas festas em que um cidadão começava ali a cantar e ele zoava o bairro rival, ele zoava o cara que era do bairro rival, ele desafiava e o cara vinha e respondia. Que é uma coisa que você vai ter em todas as culturas humanas. É uma coisa muito antiga que você vai ter em todas as culturas humanas. Você vai ter muito forte isso, por exemplo, no Nordeste com o repente. Você vai ter isso muito forte na África, você vai ter isso muito forte na Europa medieval, com os bardos, que muitas vezes se desafiavam entre si. Então, isso aí não é uma coisa que é da modernidade, é uma coisa tradicional, que é muito ligado à questão da memória, é muito ligado à questão do domínio linguístico, é muito ligado à questão da oratória também, e a essa coisa artística de você ter o domínio da palavra. Lembramos aí que em sociedades tradicionais a palavra ela é vista como a força motriz de tudo, né? Por exemplo, os druidas eles tinham uma proibição de escrever qualquer coisa que fosse relacionado à questão sagrada. Os celtas eles não eram ágrafos, eles tinham alfabetos. O alfabeto Ogham, por exemplo, já existia na Irlanda, mas os druidas eram proibidos de escrever seus ensinamentos. Eles só podiam ser passados de forma oral. Por quê? Porque era visto que a palavra era viva e a letra era morta. Então, se você escrevesse todo aquele cenário ali, todo aquele contexto tradicional, você estava matando aquele conhecimento. Você estava tornando aquele conhecimento um conhecimento morto e você fazia ele perder o seu poder. Então, esse domínio da palavra é muito ligado a toda uma estrutura de pensamento tradicional. Então, você tem tudo isso aí se formando, e em 1977, no cenário todo ali daquela crise econômica, você vai ter algo que vai facilitar que esse movimento cresça. Por quê? Porque o Sound System era um sistema de som muito caro. Ele exigia equipamentos muito caros. Então você tinha muito pouca gente que tinha condição de ter um Sound System. Então você não tinha um Sound System em todos os bairros, em todas as áreas. Então você tinha aquelas festas em que todo mundo tinha que ir naquela festa, que era aquele cara que tinha o Sound System, que era aquele cara que tinha o equipamento para fazer a festa. Se você não fosse naquela festa, você tinha que esperar ter outra. Se você não tivesse condição de ir naquela festa, você não tinha como ir como fazer a sua música. Diferente da Jamaica, que é um local pequeno, nos Estados Unidos tudo é muito grande. Então, como é que você ia divulgar isso para outras cidades, para outros locais, sendo que você precisava de equipamentos muito caros que você dificilmente teria acesso? Então, isso leva a que se demore muito para que o rap ganhe, para que o hip hop, né, ele ganhe essa proeminência toda. Mas em 1977, 4 anos depois, tem um grande breakout em Nova York. Tem um episódio, né, de Todo Mundo Odeia o Chris que fala exatamente desse breakout. E quando acontece esse breakout, as lojas começam a ser saqueadas. Esse breakout ele leva ali mais ou menos 12 horas. E a cidade inteira fica no escuro. E muitas lojas são saqueadas. E uma das lojas, do tipo de loja que é mais saqueado, é justamente as lojas ligadas a equipamento de som. Lojas musicais. São ali uma proporção imensa dessas lojas são as que vão ser mais saqueadas. Lojas de disco, lojas de equipamento musical, loja de instrumento, vai ser um dos que é mais roubado ali.
E é muito interessante você notar que esses equipamentos depois eles vão ser vistos na rua produzindo arte. Então você percebe que nem todo aqueles saqueadores ali, eles estavam na intenção de ter lucro com o saque. Em grande parte deles, eles queriam ter a diversão. Se a gente pega, por exemplo, o filósofo Sloterdijk, que vai trabalhar com o conceito de homo ludens, se eu não me engano é o Sloterdijk que trabalha com o conceito de homo ludens, ele vai trabalhar com o conceito de que o ser humano, ele é, antes de tudo, um macaco que se diverte. Ele é um macaco que brinca. Ele é um macaco que busca entretenimento. Essa é uma das grandes diferenças entre o homem e os outros animais, que o homem produz arte, que o homem produz diversão, que essa inutilidade do ócio criativo é uma necessidade humana muito mais do que o trabalho, muito mais do que qualquer outra coisa. É uma necessidade quase fisiológica do homem e que leva a doenças psicológicas quando você não tem a condição de brincar, quando você não tem a condição de buscar diversão, de buscar entretenimento. Então a cultura, ela é uma necessidade básica do ser humano. E quando acontece esse grande blackout, grande parte das lojas que são saqueadas são lojas que vendiam sound systems e que vendiam discos. E depois nas ruas começam a ter um fervilhar desse tipo de produção. Então, onde você tinha uma festa a cada mês, onde você tinha um único local que você podia ter uma festa, você começa a ter festas em todos os locais. E todos aqueles caras que viam o pessoal que tinha o sound system produzir, mas não tinha condição de produzir, agora tem. Então, o hip hop se alastra pelos Estados Unidos. Ele se alastra por Nova York e depois ele começa a ganhar os Estados Unidos da América como um todo. O hip hop é uma cultura que é formada de 4 pilares. Você tem então o DJ, que é o produtor que produz a música, principalmente através do sample, que é justamente você pegar um pedaço de uma música, um pedaço de outra e ir formando. A partir desse Frankenstein, você forma uma nova música. Você tem o breakdance, que é a parte da dança, que é a origem de tudo, basicamente, é a origem de todo esse sistema, que é também um pilar muito importante. Aí, posteriormente, você tem o rap, que vai ganhar mais proeminência do que os outros 3 pilares, que vai ser a parte cantada, e você tem a parte visual do hip hop, que é o grafite, que é uma arte visual urbana, que difere-se muito de pichação, por quê? Porque o grafite, diferente dele querer simplesmente mandar uma mensagem ou qualquer coisa do tipo, ele tem um objetivo artístico, ele tem um objetivo de embelezamento do espaço. Ele tem uma visão de levar à formação de uma vanguarda cultural, que é muito parecido com aquelas vanguardas culturais do início do século XX. É muito parecido com aquelas vanguardas culturais que formularam ali no século XX, dos quais a gente já falou de algumas, como, por exemplo, a pop art, do Andy Warhol. Então você tem tudo isso aí se formando e tomando conta dos Estados Unidos da América. E vai popularizar muito todo esse cenário cultural. E aí você vai ter isso indo para Los Angeles com o desenvolvimento de uma escola musical ali na costa oeste. Você vai ter isso indo para o Texas com o desenvolvimento ali do rap texano, que vai depois formular o que vai ser o horror rap, que você vai ter. Eu esqueci o nome agora do grupo, tem um grupo musical texano muito interessante que tinha até um anão. Tinha um cara que era um bombadão que ficava com uma serra elétrica e etc. É muito divertida a música deles. Então você vai ter aí diversas escolas musicais se formando em todos os Estados Unidos. Então, na década de 80, você vai ter o rap se dividindo em 2 escolas. Você vai ter, primeiramente, ali o gangsta rap e você vai ter o rap alternativo. O rap alternativo seguia aquela linha de festa, seguia aquela linha de curtição, com o Fugees, por exemplo, o MC Hammer, seguia aquela coisa dançante, seguia aquela coisa da diversão por si só. Tinha uma parte de crítica social, tinha uma parte ali de tinha uma parte de diversão, de levar a falar da realidade dos guetos também,
Mas era uma estética muito mais colorida, era uma estética muito mais festiva, era uma estética, uma coisa muito mais de baile. Então você não tinha ali um foco tão grande na vida criminal, você não tinha um foco tão grande na violência e nem nas questões sociais. Já o gangsta rap é outra coisa. E o gangsta rap vai florescer em grande parte na costa oeste. Por quê? Porque você tinha todo aquele cenário ali do vácuo de poder que veio com o fim dos grupos políticos que faziam as patrulhas dentro das comunidades. Então você teve uma criminalidade galopante ali nos bairros de Los Angeles, nos bairros de São Francisco e de outras cidades ali da região do litoral da Califórnia. Então, isso acontecendo, você teve um aumento gritativo na violência. E esse aumento da violência levou a que a violência policial também aumentasse muito nos guetos da Califórnia. Então você vai ter ali, por exemplo, se formando o NWA. O NWA é formado com o ideal de falar da realidade nua e crua daqueles guetos. Do NWA, só um deles era envolvido com crime de verdade, que era o Eazy-E. E eles só trouxeram ele, o Eazy-E não era artista, tá? O Eazy-E, ele era um cara que ele era traficante, e ele era envolvido com gang scripts. Ele era criminoso de carreira. E ele era um cara muito respeitado no mundo do crime. E sendo um criminoso de carreira, o Eazy-E tinha muito dinheiro. Então junta ali aqueles três rapazes que não tinha grana e junta com o Eazy-E, que tinha grana e que era gangsta de verdade. Então o NWA vai ser formado ali pelo Dr. Dre, que era um DJ de altíssima categoria. O Dr. Dre é um gênio da produção musical. Ele é um gênio ali da... Ele faz ali uma música que, pelo amor de Deus, é coisa de maestro. Aí você vai ter também o Ice Cube, o DJ Illa, MC Ren e o Arabian Prince, que vai fazer parte do NWA por pouco tempo. Então você vai ter ali essa formação clássica do NWA, que contava com o Eazy-E, que faz ali um contrato com os caras. Ele fala: pô, eu tô dando a grana, eu tô emprestando meu nome para vocês terem respeito na quebrada, então eu quero aí uma proporção maior dos direitos das músicas. E ele faz ali um contrato que é um pouco draconiano. O NWA estoura quase instantaneamente, se torna um fenômeno. Na costa leste, também estava se formando ali alguns grupos de gangsta rap, como o Utangram. Então você tem aí esse processo, e nessa época havia uma grande troca cultural. Havia uma grande troca, não havia nenhuma crise ali entre Los Angeles e Nova York. Os caras iam de Los Angeles para Nova York, o pessoal de Nova York ia para Los Angeles. Então você não tinha nenhuma grande rivalidade aí. E aí dois produtores começam a criar gravadoras muito grandes. Em Nova York surge a Bad Boys Records. E em Los Angeles surge a Death Row. A Bad Boys foi criada por um cidadão chamado Puff Daddy. Puff Daddy, que depois mudou o nome para P. Diddy, e que hoje está no olho do furacão, embora tenha sido inocentado de uma forma completamente absurda, porque o Puff Daddy não é nenhuma surpresa para quem entende de rap, que ele é um cara extremamente sujo, que ele é um cara que sempre atuou de forma criminal e que ele é um cara que construiu um império em cima da desgraça alheia. E o Puff Daddy, ali com a Bad Boys Records, ele inicia uma campanha de marketing muito grande, inclusive com um cidadão que na época estava começando a tomar proeminência, que não era bandido, que não tinha envolvimento com crime, que era um intelectual e que era filho de uma ex-integrante do Partido dos Panteras Negras, cujo pai era membro do Black Liberation Army
e que foi assassinado pela polícia. E esse cidadão era Tupac Shakur. Vocês lembram que eu falei para lembrar do sobrenome ali de Assata Shakur? Para lembrar desse nome? Então, Assata Shakur, ela é uma mulher extremamente importante. É uma militante política de altíssimo gabarito, que está em Cuba há muito tempo, exilada, e que desde 2013 está na lista dos mais procurados do FBI. E ela foi madrinha de Tupac. Ela foi madrinha de Tupac Shakur. A mãe do Tupac Shakur, uma ex-militante dos Panteras Negras, era viciada em drogas. O marido dela também era militante, e ele foi uma participação, ele foi uma presença paterna extremamente importante na vida do Tupac. Então o Tupac ele cresceu em um ambiente familiar muito desequilibrado por todas as desgraças que ali tinham acontecido, pela morte do pai, pelo exílio da madrinha dele, pelo vício em drogas da mãe, e também marcado por um desenvolvimento intelectual profundo, tanto da parte da mãe, quanto da parte do padrasto, quanto da parte ali de diversos ex-militantes ou militantes que habitavam ali, que frequentavam a casa dele. Então o Tupac ele era um cidadão muito lido, muito esclarecido, muito estudado. Ele não era nenhum ignorante. E ele nunca foi criminoso. O Tupac nunca foi um criminoso. Ele era um jovem muito com um talento musical muito proeminente desde sempre, e que ele vai se tornar ali, ele vai começar a fazer algumas participações em alguns outros grupos de rap, ele vai iniciar a carreira dele com, com o rap mais festivo, com aquela coisa mais lúdica. Ele não inicia a música dele com nada ligado a gangue, a nada disso, a violência urbana. Não era a tônica da arte dele no início. Ele começa a fazer música em 1991 com o Digital Underground, na música Same Song. E o Digital Underground era ligado mais a esse rap festivo, a esse rap alegre. Era um rap mais cômico, os caras usavam ali um nariz falso nos clipes, era uma coisa mais engraçada, era uma coisa mais lúdica. E o Tupac, no início, fazia uma música mais leve, mais ligada a isso, entendeu? Em determinado momento, ele vai para Nova York em busca ali de shows e etc. Ele era muito amigo do Notorious Big, que na época era chamado de Big Smalls, que também não era criminoso, que também era um artista que também buscava o sucesso na música, não tinha, não tinha nenhum ideário de crime organizado, de nada disso, entendeu? O Notorious também ele era um cara que não tinha nenhuma grande vocação para isso. Ele nasce em 1972, ele era um rapaz ali, ele era grande em altura, né? Era gordo, era um cara que também buscava ali uma música mais ligada a uma música mais lúdica. O primeiro álbum dele é o Real to Die, na qual o grande sucesso é Big Popa, que é uma música maravilhosa que eu gosto demais. Eu tentei aqui buscar um jeito de tocar música aqui para conseguir passar essas músicas, infelizmente não consegui, mas o Notorious Big também tinha uma carreira imensa pela frente. E em determinado momento, o Tupac ele estava no estúdio dos caras, ele sai e ele sofre uma tentativa de assalto que ele acaba levando um tiro. E ele atribui isso aí ao Notorious, porque ele falava, pô, eu tava na área dos caras e eu tava ali na área dos caras, eu tomo um tiro, como que isso acontece sem ninguém saber, sem ninguém... isso aí não tem como, entendeu? O Notorious morreu dizendo que ele não tinha nada a ver com isso. Só que o Notorious Big tinha uma música, ele lança pouco tempo depois que o Tupac é baleado, ele lança uma música chamada, em tradução, né, Quem Atirou em Você. O Notorious fala que essa música já estava gravada, que não tinha nada a ver com o Tupac. O Tupac interpretou isso como uma gozação, como uma tiração.
como um recado de que os caras mesmo que tinham mandado balear. E ele teve certeza que tinha sido uma artimanha ali para eliminar um possível rival artístico. E, posteriormente, pouco tempo depois, o Tupac é preso numa acusação de violência sexual que, quando a gente estuda, a gente vê que, assim como a do Mike Tyson, não tinha nenhuma evidência ali contra ele. Ele muito provavelmente foi preso totalmente inocente. É mais uma injustiça, mas ele estava ali no olho do furacão, o Tupac estava ali em evidência. Lembrando que a gente tinha passado aí por todo um processo de desorganização das comunidades negras e o governo americano não ia permitir que o hip hop se tornasse uma nova fonte de organização dessas comunidades. Toda essa questão de diminuir a violência, de buscar uma organização comunitária, isso aí já estava incomodando, tá? Já estava incomodando ali o establishment americano. Então, o Tio Sam não ia deixar que isso se organizasse dessa forma. Então, todo esse processo que aconteceu, muito provavelmente essa prisão do Tupac teve como objetivo desorganizar essa formação de uma nova cultura que estava surgindo. Assim como eles tinham feito com o ciclo dos movimentos políticos, assim como eles tinham feito com o ciclo dos grandes lideranças como Martin Luther King e Malcolm X e o Reverendo Powell, assim como eles tinham feito já no início do século, usando a Ku Klux Klan para reprimir as comunidades negras. Então, muito provavelmente, essa prisão do Pac foi uma coisa injusta. O Pac sai da prisão, ele acaba assinando com a Death Row e ele acaba alimentando uma grande rivalidade com a Bad Boys Records e com a Costa Leste, que vai gerar a treta entre Costa Oeste e Costa Leste. E isso aí vai se tornar cada vez maior. O Suge Knight, que era o fundador da Death Row, esse sim um criminoso de carreira, era um ex-jogador de futebol americano, começou a trabalhar ali como segurança, um cara grande, muito forte, ligado a algumas gangues Bloods, e pegou dinheiro ali do crime organizado para fundar a Death Row. Em determinado momento, os caras da NWA estavam querendo sair fora daquele acordo com o Eazy-E. Eles... Como é que eles saem fora de um acordo com um bandido, sendo que eles não eram caras ligados a nada disso? Porra, para isso você precisa ter um bandido mais forte. Então eles se aproximam do Puff Daddy. Tem uma história de que o Puff Daddy teria espancado o Eazy-E, pendurado ele de ponta cabeça e obrigado ele a assinar um acordo, né? Tem essa história aí que circula nos bastidores. E aí tem gente que vai mais longe e fala que nesse ínterim o Puff Daddy teria contaminado o Eazy-E com vírus do HIV forçadamente através de uma seringa, né? Mas isso daí é lendas, né? Boatos de rua. Muito provavelmente não foi nada disso que aconteceu. O NWA assina com a Death Row fica muito forte. Posteriormente, quando o Tupac sai da cadeia, ele assina com a Death Row. E a importância do Tupac Shakur vai muito além disso. Ele, junto com o padrasto dele, ele organiza, ele idealiza a formação de algo que é o código Thug Life. O que é o código Thug Life? O código Thug Life era uma ideia, né, de que não havia ali uma forma de você voltar no tempo, de você acabar com as gangues, de você pacificar totalmente e tudo mais. Já era algo necessário de aceitar a realidade de que as gangues eram uma realidade nos guetos e de que o tráfico de drogas não havia mais como ser parado. Você não tinha mais como parar isso. Mas você podia fazer uma forma de civilizar esse processo. Uma curiosidade, né, é que o nome de registro do Tupac seria Alexandre Paris Crooks, embora esse nome nunca teria entrado, né, na certidão de nascimento. Esse nome nunca teria ficado famoso. Teria sido registrado só porque a Afeni Shakur tinha medo que os inimigos dela pudessem atacar o filho e registrou dessa forma para
dar uma desbaratinada. E aí, depois que ela separou do pai do Tupac, né, do Billy Garland, e casou com o Mutulu Shakur, ela teria mudado o nome dele para Tupac Shakur legalmente. O padrasto do Tupac, né, que é uma figura muito interessante, o Mutulu, ele era irmão da Assata. E ele ajuda ela a escapar de uma penitenciária que ela estava presa por ter matado um policial em 73. Em 86 ele é preso, fica um tempo aí na cadeia, e ele é o cara que vai organizar junto com o Tupac todo o processo da formação do Código Thug Life, que foi uma reunião do Tupac com o Mutulu, com líderes dos Crips e líderes dos Bloods. E aí eles formularam um código que dizia basicamente sobre respeitar as mulheres, um código que dizia basicamente sobre não vender droga para mulheres grávidas, sobre não utilizar crianças na linha de frente do crime, porque já era aceitado já nessa época, tanto pela parte do Mutulu quanto pelo Tupac, que era a realidade dada, que as gangues estavam ali presentes, mas que essas gangues não precisavam agir num vale tudo. Que essas gangues poderiam se organizar de alguma forma que tivessem como um objetivo permitir que surgisse em algum tempo novas lideranças do movimento negro nos Estados Unidos. O Tupac, depois de algum tempo, ele começa a fazer cada vez mais sucesso na carreira e em algum tempo ele acaba sendo assassinado. Posteriormente, o Notorious Big, em um show que ia fazer em Los Angeles, também é assassinado, e o que se diz é que foi em tipo de vingança pela morte do Tupac. Tupac, a gente demorou bastante aqui falando nele, principalmente porque ele é a figura maior do hip hop mundial. O Tupac tem esse status aí de lenda, ele tem esse status de uma figura que supera a música, ele teve essa participação aí, uma participação social muito importante, ele era um cara letrado, e existe uma teoria da conspiração muito interessante sobre o Tupac, que eu acho importante citar aqui, que fala que o Tupac forjou a própria morte e está em Cuba até hoje. Ele fugiu para Cuba para viver lá junto com a Sata, a tia dele. Que, inclusive, tem até fotos que circulam na internet de que seriam do Tupac já velho, e que ele estaria exilado lá em Cuba até hoje, porque ele teria fugido porque o FBI queria matar ele. Não é de todo uma coisa que soa sem sentido, mas são teorias da conspiração, né? Não tem nenhuma evidência disso. E o hip hop, nessa época do gangsta rap, começa a ganhar o mundo. E em 1980 chega no Brasil. O hip hop chega no Brasil, como não poderia deixar de ser, em São Paulo. O hip hop chega no Brasil, como não poderia deixar de ser, em São Paulo. E aí há algumas pessoas, né, que falam, porra, o hip hop, a primeira música de hip hop surgiu no Brasil foi a primeira música de hip hop a surgir no Brasil foi o False Fawcett. Aí tem gente que fala, a primeira música de hip hop a surgir no Brasil foi muito antes disso, foi com Deixa Isso Pra Lá do Jair Rodrigues, que era um samba de break, né? Aí tem o Melô do Tagarela, de Arnaud Rodrigues e Luiz Carlos Miele, em 1979, que é uma paródia do Sugar Hill Gang. Aí você vai ter o Gerson King Combo, em 77, com o Mandamentos Black, e em 80, com o Melô do Mão Branca. O Gerson, ele era um expoente ali do movimento Black Hill, que era ali ligado que era mais ligado aí à questão da música negra no Rio de Janeiro, ligado ao soul, ao funk, né? O Black Hill é muito interessante se estudar, a gente já está encerrando a aula, não vamos ter tempo para falar um tanto sobre o Black Hill, mas é um movimento ali que vai ter uma grande participação. E aí tem gente que vai levar e vai falar, cara, o rap no Brasil já estava muito antes, já estava desde a época dos repentistas. Mas o que vai realmente trazer esse hip hop como a gente conhece hoje
é ali na década de 80, na Galeria 24 de Maio, na Estação São Bento, onde o Junior Brown, que era o padrinho do grupo Rota de Colisão, que nasceu em 1990, ele vai falar que ali é a Praça São Bento, que era o mesmo local onde estava surgindo o movimento punk em São Paulo, vai ser onde começa a surgir também o hip hop no Brasil, através do quê? Do breakdance. Através de Nelson Triunfo. Nelson Triunfo, que é um cara que é um dançarino de break, um músico e um ativista social muito importante. Ele era um pernambucano que no êxodo de Pernambuco, né, do Nordeste para São Paulo, ele vai para São Paulo e ali ele se torna uma figura muito importante e vai ser o cara que vai começar a organizar esses primeiros eventos de breakdance no Brasil. Então, a partir da Galeria São Bento, você começa a ter aí os b-boys, né, que são os dançarinos de break, que alguns deles começam a começar a cantar o rap. E eles começam a ter aqui no Brasil o nome de apelido de tagarela. E aí eles vão acabar indo para a Praça Roosevelt, porque houve ali uma divisão dos grupos. A galera do break e a galera do rap meio que dividiu, e a galera do rap foi para a Praça Roosevelt. Mas em algum tempo o rap começa a tomar o lugar, né, como aconteceu nos Estados Unidos, começa a tomar o lugar de música mais importante, né, de elemento mais importante da cultura do hip hop. Em 1984, o Public Enemy se apresenta em São Paulo. Através disso, o rap começa a chamar a atenção de cada vez mais gente. E o Black Juniors, que era um grupo de breakdance, que formado na periferia de São Paulo, que misturava soul e rap, vai gravar o primeiro álbum, que é o vai gravar o álbum Black Juniors, né? E a partir disso aí, você vai começar a ter cada vez mais esse tipo de produção, principalmente através de um produtor argentino chamado Mr. Sun. E aí você vai ter a explosão de tudo isso aí. Em 88, o álbum Hip Hop Cultura de Rua é produzido pelo Nazi e pelo André Jung, que eram do IRA. Então você percebe que o rock no Brasil, principalmente esse rock mais ligado a uma coisa mais underground, porque o IRA sempre foi, apesar de ser um grupo que tenha furado a bolha, e que tenha se tornado popular e comercial, era um grupo também muito underground, o rock underground ajudou muito na formação do rap no Brasil. Não à toa você pega alguns caras como o Ed Rock que vão falar que ele era punk, ele andava com os punks ali no início, né? Antes dele formar o Racionais, ele andava com os punks ali no eixo ali de São Paulo. E aí você tem, a partir da formação desse álbum, você vai ter dois caras que se destacam apenas, né, desse álbum, que é o Taíde e o DJ1. Que ele vai vir com os clássicos versos, né? Meu nome é Taíde, meu corpo é fechado e não aceita revide. Que eram feitos ali em cima de bases do funk americano e toda essa questão aí bem ao estilo americano. No mesmo ano, vem as novas coletâneas, vem várias outras coletâneas, a Consciência Black Volume 1, e a partir da Consciência Black Volume 1, surge o Racionais MC, com Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ. O rap no Brasil, então, começa a cada vez mais se divulgar. Você vai ter diversos grupos com diversos estilos, você vai ter o rap do Racionais, você vai ter aí o Facção Central com uma pegada muito mais pesada. Facção Central tem uma pegada muito mais pesada com o Racionais. Eu costumo dizer que o Racionais é como se fosse uma surra de mãe e o Facção Central é porrada de pai alcoólatra, depois que o Coringão perde a partida pro Palmeiras, né? O Facção Central é uma coisa que tem uma levada muito mais agressiva e realmente visceral. E o Facção Central é o meu grupo de rap nacional favorito. Tem uma pegada que é sensacional. O Eduardo Tadeu, assim como a gente falou aqui do Tupac Shakur, né? O Eduardo Tadeu, ele não é um cara comum no cenário do hip hop, ele é um erudito, ele é um sociólogo de fato,
é um marxista-leninista muito bem esclarecido, muito estudado, tem livros lançados, ele é um ativista político, ele rachou facção porque ele achou que os caminhos que estavam indo o grupo era muito comercial, e aí ele veio com uma carreira solo que também deu algumas músicas sensacionais, como por exemplo o Don Corleone do Gueto, que é uma música linda, depois eu vou até mandar no grupo. Então você tem aí toda essa série de... E o rap no Brasil, assim como em outros locais, começa cada vez mais a ganhar o panorama de música comercial. Que isso começa a acontecer nos Estados Unidos a partir da Bad Boys Records e da Death Row. Porque em determinado momento, o Puff Daddy ele descobre que música comercial dá mais dinheiro do que música gangsta. E um dos sócios do Puff Daddy é o Jay-Z. Também um cara que teve uma carreira brutal, gigantesca, e que vai se tornar cada vez mais importante em todo esse cenário. Então você tem o rap cada vez mais se tornando um business milionário. O rap começa a ganhar trilha sonora de filmes, o rap começa a ganhar trilha sonora do esporte, começa a se produzir músicas cada vez menos focada em problemas sociais e mais focada em consumismo, e esse é o processo de cooptação pelo sistema. E aí a gente entra já na conclusão da aula, porque o objetivo desse curso aqui de contracultura é estudar como esses movimentos surgem com determinados objetivos em determinados contextos e eles se tornam cada vez mais cooptados pelo sistema. A gente viu isso acontecer em diversas contraculturas. E isso pode ser uma cooptação pelo sistema de forma a comercializar a cultura, que foi o que aconteceu aqui no caso do rap, ou do ponto de vista de você tornar essa cultura um braço político, como aconteceu com a cultura skinhead. E isso acontece em todas as contraculturas, tá? Em determinado momento ela vai começar a ser cooptada. O hip hop então começa ali a partir dos anos 2000 a ser cada vez mais cooptado. Já na década de 90 isso estava acontecendo. Nos anos 2000 isso vai acontecer com muito mais força. E aí você vai ter o rap comercial. Aqui no Brasil você tem muitos exemplos, né, de rap comercial. E o rap comercial eu não estou falando de rap que não é gangsta, porque você já tinha o rap alternativo. Desde o início o rap surgiu como uma música de festa, como uma música de curtição. Você tinha aqui no Brasil um rap mais leve, um rap mais tranquilo, como Gabriel Pensador, por exemplo, que abordava até muitos temas sociais, mas com uma temática mais dançante, uma temática mais de curtição. Você tinha isso aí acontecendo. Mas você, em determinado momento, você vai ter essa cooptação pelo sistema que acaba tornando isso, fazendo com que deixe de ser uma contracultura. O rap no Brasil vai ter como um de seus desdobramentos o funk, inicialmente o funk carioca, que depois vai se tornar o funk paulista e que vai se tornar uma cultura à parte, que também surge como uma cultura contestadora aí de faça você mesmo e que acaba se tornando aí um foco de lavagem de dinheiro para o crime organizado e um foco de cooptação política. Mas a gente não vai ter tempo aqui para se debater sobre o funk. O que a gente tem aí a dizer, basicamente, é que o rap passa por esse processo de cooptação. Mas ainda há uma força muito underground no rap, principalmente em algumas batalhas. E o rap tem essa força até hoje de organização, por quê? Porque ele é simples de fazer. O punk rock, embora seja simples de fazer, ainda exige que você tenha instrumentos musicais. Você tem que ter pelo menos ali, saber pelo menos 3 acordes na guitarra, uma batida mínima ali na bateria e um andamento de baixo e ter alguma habilidade mínima para cantar. O rap você consegue com uma simples batida gravada, você consegue no improviso, simplesmente dependendo da habilidade do rapper, você consegue ter aí uma produção e você consegue ter uma batalha de rap, você consegue ter aí toda uma questão que vai projetar novos artistas. Então o rap ele tem essa simplicidade que permite que ele ainda seja fonte de organização cultural para uma determinada massa de jovens que de outra forma não teriam acesso à cultura. Eu tenho uma vivência dentro do hip hop, e aí eu vou aqui, antes do encerramento, falar um pouco sobre essa minha vivência dentro do hip hop. Meu irmão, há cerca de 10 anos, ele é MC de rap. Ele tem uma carreira aqui na cidade, na cena local. Hoje ele é um ativista político também. Eu tenho minhas discordâncias com ele, mas respeito muito o ativismo político que ele faz.
E toda a base ativista dele é em relação ao rap e ao hip hop. Ele tem um programa chamado Rimas na Base, através do qual ele leva o hip hop para as escolas dentro de Cuiabá e de Várzea Grande, que é uma cidade anexa aqui à nossa capital, e ele faz esse programa de conscientização das crianças e dos jovens, para que não entrem no crime organizado, para que não se tornem aí carne de canhão para a facção criminosa, para que não se tornem aí desocupados, para que busquem algo, para que vejam que existe uma possibilidade na arte que suplanta essa ideologia de violência. Meu irmão ele faz uma arte que não tem nenhuma ligação com qualquer forma de crime, ele faz uma arte que busca conscientização, e eu estive por diversas vezes, eu tive uma vivência em batalhas de rap, e eu já fui jurado em batalha de rap, porque eu tenho algum conhecimento dessa cultura, e tenho uma grande admiração, um grande apego à cultura do hip hop, por quê? Porque ela é uma cultura completa. Quando a gente vê outras culturas, muitas vezes a gente tem um aspecto apenas, ou a música, ou a arte visual, ou a parte da organização social, da formação ali de uma tribo, digamos assim, como é o caso da cultura biker, da cultura motociclística, e da cultura do futebol em grande parte, ou o esporte, mas a cultura do hip hop, ela é completa. Por que ela é uma cultura completa? E por que eu escolhi o hip hop para encerrar o curso? Porque o hip hop ele tem esses 4 elementos. Ele tem um elemento das artes visuais e das artes plásticas através do grafite. Ele tem um elemento de organização social e comunitária. Ele tem o elemento da produção musical através dos DJs e dos produtores. Ele tem o elemento da parte da letra, da parte da poesia, que é o rap. E ele tem o elemento da expressão corporal, que é a breakdance, que é uma coisa que é muito importante. Porque essa coisa da expressão corporal, essas energias que são colocadas na expressão corporal, e a dança ela tem um quê de elemento sagrado. Embora o rap, esses elementos ligados à questão mais tradicional, a uma questão mais arquetípica e de memória ancestral, esteja muito apagada, esteja muito diluída no hip hop, mas existem, a gente pode perceber alguns desses elementos ali. E a gente vê aí, como a gente falou durante todo o curso, que, em primeiro lugar, a gente tem aí essa questão de que os elementos culturais eles surgem através de um contexto histórico. Não dá para você examinar uma contracultura, e aí a gente poderia, por exemplo, fazer isso aqui no Brasil, examinar o funk. Ah, o funk não é música, o funk isso, o funk é aquilo, mas aí a gente está falando de qual tipo de funk. A gente tem que examinar o contexto no qual surge, a gente tem que examinar todas essas questões, e a partir do momento que a gente começa a fazer uma análise histórica, a gente começa a entender que há elementos históricos, elementos sociológicos, antropológicos que influenciam na formação da arte e na formação dessas contraculturas. E que há elementos ancestrais. Há a influência de todo um processo de tentativa de resgate dessas culturas que nos forjaram, dessas culturas que nos formaram. E que muitas vezes, por um processo ou de abandono pela modernidade ou de uma destruição violenta dessas culturas, elas acabam sendo desenraizadas. O hip hop passou por esse processo, passou por uma cooptação. Hoje você tem aí um hip hop comercial, um rap comercial, que muitas vezes abandonam os outros 3 pilares, abandonam aí a questão da produção autóctone e artesanal da música, abandona o breakdance, abandona o grafite. Mas você tem também o hip hop sendo produzido nas periferias com as batalhas de rap, sendo produzido com os grafiteiros, sendo produzido com os b-boys, sendo produzido com os produtores artesanais de música. Eu vou abrir agora se alguém tiver alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é o momento de fazer. Contribuições, perguntas. Bom, se não temos, eu quero agradecer a todos os que se fizeram presentes nessa aula. Quero agradecer aí a todo mundo que esteve presente. Falar que foi um prazer e uma alegria estar falando sobre essas contraculturas, que muitas vezes o senso comum interpreta como algo de menor monta, de menor valor. Mas a gente percebe aí que essas contraculturas, elas estão imbuídas no nosso dia a dia.
estão imbuídas na música que a gente escuta, na forma como a gente se porta, estão imbuídos no desenvolvimento da forma como nós falamos, na forma como nós nos expressamos, mesmo que não sejamos integrantes de nenhuma delas, e promovem revoluções, promovem desdobramentos que muitas vezes mudam a própria história e que estão totalmente interligadas com fenômenos históricos, sociológicos, com fenômenos filosóficos, com fenômenos antropológicos, e que a existência do ser humano nesse planeta a gente nunca consegue examinar por um ponto de vista isolacionista. Eu agradeço a todos os alunos que estiveram no curso, que estiverem vendo a aula gravada. Estou muito acessível, tá? Se alguém tiver qualquer pergunta, qualquer comentário, só está falando comigo posteriormente. Se alguém estiver vendo a aula gravada e essa aula que foi aberta, não tiver comprado o curso inteiro e tiver o interesse de ver as outras aulas, é só falar comigo no meu privado. As aulas estão gravadas, estão disponíveis. Eu agradeço nominalmente aí o Pedro, que fez uma participação na nossa primeira aula, falando sobre as características iniciáticas e filosóficas da Telema, que influenciou a contracultura dos anos 60. Eu agradeço imensamente, de coração, o Eduardo Fauzi, que nos fez uma contribuição maravilhosa sobre o submundo russo. E eu agradeço a todos os alunos que estiveram conosco. Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo essa aula. E eu desejo a todos muita felicidade e que esse curso tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Muito obrigado e até mais.